Isso aí, gente. Façam todos um excepcional dia. Sejam todos bem-vindos aí mais uma quinta-feira aqui no nosso Clube das 5. Hoje, né, hoje vamos ter essa aula aqui com a nossa musa inspiradora aqui dos treinos, aqui, o mulher braba demais aqui. Hoje ela vai falar do cérebro. É isso aí, ó. Vamos lá para a nossa aula, vou fazer aqui a nossa leitura hoje, né? Vamos hoje aqui para Provérbios 11, né? Dia 11, bora lá, ó. Fazer uma leitura aqui bem curtinha dos provérbios aqui, ó, tá? De 1 a 4. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A gente, né, fala que a balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é seu prazer. E hoje a gente vai falar disso um pouco, né? A Bíblia tem muito, né? Muito além de todas as histórias, ela tem muita coisa que é para a gente entender ali, né, que são metáforas. A gente entender muito falando do subconsciente, né? Muito do cérebro, muito do que a gente faz aqui dentro, né? Não só do que acontece fora. E a balança enganosa é abominação para o Senhor, né? O quanto que a gente se engana dentro da nossa própria mente, o quanto que o nosso cérebro tem gatilhos aí que levam a gente a se auto-sabotar, né? Então a gente vai entender um pouquinho como é que funciona isso aqui dentro hoje. E hoje é com você aí, Nil. Bora lá. São todos um excepcional dia, uma excelente aula. Excepcional dia a todos aí, todo mundo me ouvindo? Então, vou lá. Vou compartilhar aqui. Entrou? Fábio, Ainda entrou? não entrou a tela tá que nem estava antes lá, com todos os slides aí. Não subiu ainda, não subiu a tela completa não. Para você abriu tudo já? Já. Quando você compartilha, ele tem o compartilhar a tela principal e tem como compartilhar a tela de um aplicativo só. Vê qual que foi o compartilhamento que você fez aí, ó. Não entrou? Não. Ué. Clica no segundo botãozinho lá embaixo. Aqui? Isso. Agora foi, pode começar. Tá a tela inteira? Tá. Quer dizer, não tá não. Aperta no quarto botãozinho lá. Aí. Entrou? Agora entrou, Carol? Não entrou não, Nil. Será? Aparecendo só uma parte? Ele tá aparecendo um slide por vez, mas ele não abriu a tela inteira não. E agora? Não. Tá na tela do PowerPoint. Tá aparecendo um por vez, mas tá aparecendo do lado aqui também. Agora entrou. Não entrou não, Nil. Dá para rolar sim a apresentação. Não abriu que nem aquela hora lá, não.
sei o que foi que rolou diferente. Agora foi. Foi? Foi. Beleza. Bom, vamos lá, né? Vai ser um desafio para mim aqui. Eu não estou vendo vocês. Não consigo ver, ó. É a janelinha bem do lado aí, ó. Do seu lado direito, aí deve estar aparecendo aí, ó. Ou só você, aí você clica lá em cima, você pode ver 2, 3 quadradinhos para ver a gente aqui, ó. Agora estou vendo. Deixa eu ver aqui. Vou resumir aqui. Isso, agora estou vendo alguns rostos aqui. Bom, eu tenho já esse, né, meu interesse em cima do cérebro, né? E sobre gatilhos. Então, vai ser um desafio passar para vocês o que eu quero passar, porque hoje nas redes sociais, deixa eu só trocar o slide aqui. Nós estamos assim, né? Você pode ver que há todo um movimento em cima de nós estarmos sedentos, né? De quem somos nós. Então, existe assim uma sede, né? Você entra nas redes sociais, as pessoas estão sempre ali, uma live, todo mundo buscando autoconhecimento, querendo entender o cérebro. E esse século, né? A gente pode ver assim esse movimento do marketing, né, a psicologia, a filosofia, né, um grande número de pessoas movidas para entender a mente. Até esse movimento que a gente participa do Pior Ano é todo em cima, né, da gente se despertar, se autoconhecer e também despertar outras pessoas, né? Acredito que é uma busca do ser humano, né, de todas as gerações, né? E algumas perguntas, né, que a gente acaba fazendo, né? Por que você faz o que você faz, né? Por que nossos afetos e cognições vivem em conflito com os nossos comportamentos, né? Como que eu vou reprogramar as minhas rotinas do cérebro, né? Então, você acordou hoje de manhã, cada um aqui se despertou e aí, qual foi o primeiro pensamento que você teve hoje aí, né, Carol? Sunamita, Fábio, né, Ana Carolina, né, a Raquel. Qual foi a primeira coisa que vocês pensaram quando vocês acordaram, né? Por que isso acontece, né? A gente está no controle? A gente está no domínio disso, né? Essas são algumas perguntas que vão ficar aqui para vocês, enquanto eu vou estar falando, vocês vão estar pensando nelas aí. As pessoas, elas não conseguem relaxar, né? Por que vocês acham que isso acontece, né? Alguém aqui pode contribuir? Aline? Eu queria fazer já uma pergunta, você comentou disso aí, né? As pessoas falam que geralmente o cérebro nosso tem um viés negativo, né? Eu acredito que seja por isso, né? É isso mesmo, sim, é assim que funciona, por que tem esse viés negativo, né? Exatamente, né? O cérebro, ele tem assim, será que a gente tem um manual, né? Será que se a gente fosse pegar o manual do cérebro, né? Imagina você acorda, ou melhor, você nasce, e aí seus pais têm um manual, e a hora que você está ali já adulto ali, né? Que você já está conseguindo fazer os raciocínios, seu pai fala, ó, esse aqui é seu manual, né? Você precisa entender você, e para você saber viver. Seria muito interessante, né? Eu acho que isso hoje, essa geração nova, eu vejo meu filho de 15 anos, muita coisa que eu estou estudando hoje, ele já sabe, eu acho assim, fico chocada. Tem coisas que eu falo que eu estou descobrindo agora, ele já sabe. É chocante, né? E o cérebro, ele altera o estado do corpo. Então, é muito interessante, né? Porque ó, o medo, o estresse, né? Seu corpo, ele entra em estímulos e resposta, né? E quem que assume o controle disso é o inconsciente, né?
Então, Deus criou a gente de uma forma tão extraordinária que 95% que está no inconsciente, ele está ali comandando tudo, né? E a gente não tem noção, né? A gente acha que está no controle, que está no consciente, né? Mas 95% está no inconsciente mesmo. E o cérebro, ele tem assim, ele adoraria, né? Receber um estímulo, ele adora estímulos, né? Porque ele vive, ele quer reforço, né? E ele quer ouvir, né? Cara, você mudou a minha vida. Ele, ele, ele precisa de recompensas, né? Então, o que é esse manual que a gente fala? Que assim, ó, Deus criou a gente, no nosso corpo, ele precisaria estar numa frequência de 200 Hz, né? Então, a escala Hawkins aí, que a gente pode estar um dia falando só dela, ela, esse estudioso, né, de Harvard, ele dedicou o estudo dele para trazer a frequência das pessoas a um nível de coragem, que é um nível de 200 Hz. O nosso corpo funcionando de forma saudável, a gente estaria também numa vibração aí de 200 Hz, né? Então, a partir de 200 Hz, a gente começa a criar, a realizar, a conquistar. Então, assim, os níveis, né, de hormônios do nosso corpo, ele está no nível de realização. E se você tiver numa escala aí de raiva, de sentimentos inferiores, aí tristeza, apatia, sem dopamina no corpo, você não vai realizar nada, você vai procrastinar e aqui começam os gatilhos de sabotagem, né? Eu vou ter que passar as coisas assim um pouco mais rápido, né? Porque os assuntos são densos aqui, né? Então, o meu desafio hoje é mostrar 3 conceitos para vocês. Por quê? Porque hoje as redes sociais, elas falam de forma muito superficial e rasa. Algumas pessoas falam de forma mais profunda, e como as pessoas não gostam muito de entrar a fundo, elas vão fazendo uma mistura, né? Então, fica aqui uma pergunta, né? O que é cérebro, né? O que é mente? E o que é comportamento? Porque a gente vai fazendo tudo misturado e a gente não consegue pegar lá o nosso manual e falar, nossa, isso aqui é isso, né? A mente faz aquilo, esse meu comportamento é por causa daquilo outro. Isso não é muito claro, né? O ser humano, ele fala de amor sem saber o que é amor, ele fala de felicidade sem saber o que é felicidade, né? E as pessoas vão achando que entende, não sabe se amor é sentimento, se é emoção. Então, o cérebro, ele é uma máquina, né? Ele é biocomputacional, mas ele não é igual ao celular, igual ao computador que a gente está aqui. O computador funciona com 0 e 1, né? Então, assim, o cérebro não, ele é biocomputacional, ele pode ser quântico, digital, alguns acham que ele é analógico, né? E tem estudiosos, né? Hoje eles estão tentando desvendar exatamente isso, né? Nós estamos bem nesse momento, né? E o cérebro, ele tem a função de aumentar as chances de sobrevivência e procriação. Então, assim, para reduzir incerteza, por quê? Porque ele precisa preservar a vida e através de procriação. Então, eu tenho que me proteger e eu tenho que ter filhos, eu tenho que preservar a espécie. Então, essa que é a função do cérebro, né? E a mente é o que o cérebro faz. Então, essa frase ela é muito famosa, né, pelo Steven Pinker, que ele é um estudioso de Harvard, né? Então, na neurociência, a neurociência ela vem para mostrar como que funciona o processo de mente mesmo, né? O que o cérebro faz? E aí, assim, a mente, ela é os teus pensamentos, as tuas ideias, o teu planejamento, a tua memória, né? Enfim, isso é produzido por computações cerebrais. E aí, peraí, então, assim, além de
fazer o trabalho de homeostase, cuidar da respiração, né? Cuidar da parte biológica do corpo, nós temos uma experiência, né, subjetiva de existir. Por quê? Porque, além de fazer esses processos fisiológicos, né, porque o cérebro e o corpo, ele faz parte do corpo. É a mesma coisa que você dizer assim, ó, se você sofreu um acidente e perder sua mão, você é a sua mão, né? Você não é a sua mão. Então, assim, se você perder uma parte do cérebro, você vai ter problemas, né? Mas o cérebro e as partes do seu corpo, elas são uma coisa só, né? Nós estamos falando de corpo, né? De fisiologia, né? E o que muda aí é a experiência subjetiva. Então, assim, a mente, as suas experiências, elas são subjetivas suas. Então, você pega uma pedra, um pé de alface, eles existem, né? Mas eles não têm uma experiência subjetiva de falar assim, nossa, eu queria ter uma experiência de alface, né? De pedra. Eles não pensam sobre eles, né? E o ser humano, ele pensa sobre si mesmo, né? E essas experiências, cada experiência aqui, o Theo, a Aline, a Raquel, Tsunamita, né? Então, assim, cada um tem uma experiência, uma memória. Eu aposto que cada um aqui lembra do primeiro beijo, né? Você lembra aí, Theo, do seu primeiro beijo? Né? Aline, né? Então, assim, podia ser que naquele seu primeiro beijo você estava debaixo de uma árvore, estava tocando uma música, né? Estava chovendo, você estava no cinema, estava comendo pipoca. Então, toda vez que você for lembrar do seu primeiro beijo, vai vir uma emoção, uma memória. Então, você vai lembrar de uma cor. Então, todas essas experiências, elas são subjetivas, né? Suas. É a mesma coisa você dizer assim, eu não posso ser João e João não pode ser eu. Então, eu posso tentar identificar o que foi que você passou naquele momento, o que você sentiu, mas eu não consigo ser você e nem você consegue. Eu posso imaginar, né? Mas cada um tem a sua experiência subjetiva. Então, nós temos experiências semelhantes, mas com sentimentos, né, subjetivos próprios seus, né? E aí, eu vou dividir aqui a mente em dois elementos diferentes, né? O primeiro, é como se eu pudesse pegar o cérebro, que ele é uma máquina biocomputacional, ele faz parte do corpo, e aí ele faz o processo de mente. Então, mente é o que o cérebro faz, né? Então, ele vai vivendo as experiências de vida, criando memórias, né? E aí, essa mente que é o que o cérebro faz, eu vou dividir em dois elementos diferentes, que são afetos e cognições, né? E eu vou explicar aqui o que são afetos, né? Afetos é o sentir, né? Então, assim, o afeto ele é um módulo mental. E aí, o afeto ele é dividido em emoções e sentimentos. Então, assim, as emoções de raiva, de nojo, de medo. Tem um estudo que tem mais de 3.000 emoções. Só para vocês imaginarem, 2.000 são negativas e 1.000 são positivas. Para vocês verem que o Fábio falou ali que o nosso cérebro ele tende para o negativo. Então, assim, essa a escala universal aí, ela traz, né? Aí você pega, assim, alguns sentimentos desses 1.000, né? Alegria, surpresa, conquistas. Todas essas emoções lá naquela escala Hawkins lá, se você colocar na frequência em Hertz, que é a frequência de uma lâmpada, né? Uma frequência de energia no nosso corpo,
Tem uma música aí. Quem? Fábio, tá aqui comigo? Não, né? Obrigada. Não tá, não. Eu vou ver se vou silenciar a sala inteira aqui. Aí você vai ter que tirar de novo, que eu também não tô conseguindo achar quem que é. Aqui, peraí. Já achou? Ou será que sou eu? Não, não é não. Posso continuar? Pode ir lá, manda. Então, assim, os afetos é o nosso sentir, né? E aí as emoções, elas foi mapeado, né? Os músculos, né? Do corpo, do rosto. Então, nesses 3.000 emoções, cada músculo que foi mapeado, ele traz a cara de nojo, a cara de raiva. Então, assim, às vezes quando a pessoa faz uma cara de nojo, você percebe, né? Então, esse estudo trouxe essa codificação aí através do mapeamento, né? E o que são os sentimentos, né? Os sentimentos são as entradas de energia. Então, assim, é só você não deixar no automático, porque, assim, o sentimento você pode controlar, você pode mudar de forma consciente. Porque, assim, ó, o que são os sentimentos? Honestidade, justiça, verdade, beleza, vigor. Então, você pode decidir ser honesto ou decidir ser desonesto, né? Eu posso decidir ser justa, decidir ser verdadeira, e é isso que a cada dia, quando você acorda de manhã, você fala, eu vou ser mais honesto, eu vou ser mais justo, eu vou ser mais bom, eu vou contemplar o belo, eu vou estudar, eu vou ser mais inteligente, eu vou ter bom humor, né? Então, o sentimento você consegue, de forma consciente, trabalhar nele. Agora, as emoções, depois que você deixa o sentimento entrar, e as emoções, aí é mais difícil, né? Porque aí ele já vai surgindo, né? De dentro para fora, né? E o que são as cognições? Então, a mente são os afetos, né? Afetos são emoções e sentimentos, e as cognições. E as cognições é o pensar. Então, é aqui que você busca o quê? Os 5 sentidos, que é a linguagem, que você busca conhecer esportes novos, áreas de atuação, né? Buscar habilidades, percepção, raciocínio. Então, quando a gente fala assim que, quando fala do cérebro, o cérebro faz parte do corpo, mas ele cuida da homeostase, mas ele também tem o quê? O pensar, as experiências subjetivas de cada um. Então, se você conseguir identificar que quando você está passando por uma experiência, você tem emoções, você tem pensamento, você tem sentimentos e tem as cognições que você buscar a parte de se desenvolver, você começa a se entender melhor. E aí, por fim, e assim, o mais fácil de explicar dos 3, que eu estou falando dessa tríade, né? É o comportamento, que é o que aparece para todo mundo, que é o mais fácil, né? Que são um conjunto de ações que a gente vai tendo, né? E aí, você pode dizer assim, né, Fábio? Você tem um comportamento assim, o comportamento ele é influenciado pelos afetos e pelas emoções. Então, alguém aqui tem um comportamento que por detrás não teve um impulso? Fala aí, Raquel, um pouco. Você já teve aí um comportamento que você não sabe de onde que veio? Né? Você tem um comportamento lá, você perdeu a paciência com alguém, aí você fala assim, nossa, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Já aconteceu de você falar assim, nossa, eu nem sei por que eu fiz isso, né? Então, o comportamento, ele vem motivado pelos afetos e pelas cognições, né? Então, nenhum comportamento ocorre isolado, né? Tanto é que a psicologia estuda a psique, por quê? Porque, assim, para eu viver numa sociedade,
eu preciso me comportar de determinadas formas. Então, eu tenho que me comportar em casa de um jeito, eu tenho que me comportar na igreja de outra forma, eu tenho que me comportar socialmente, eu tenho que parecer ser. E aí começa a vir os conflitos, porque você começa a não se encaixar. E aí você começa a ter comportamentos que você fala, nossa, não devia me comportar desse jeito, mas eu me comportei. Então, essa angústia, toda essa nossa busca é para tentar achar uma forma da gente se encaixar no mundo, né? E às vezes você nasce num ambiente, numa família, estuda numa escola, e aí você começa a viver um conflito. Por quê? Porque você tem que ter um comportamento de certa forma. Eu vejo com meu filho, o Nicolas não quer mais ir na igreja comigo. Ele está na idade que ele está se rebelando. E eu acho que acontece com vocês aí também, né? Às vezes o marido não quer acompanhar numa atividade, você também não quer acompanhar na atividade que ele faz. E aí começa a virar essa miscelânea aí, e as pessoas começam a sentir o quê? Angústia, né? E aí vem aqui, né? Aquilo que está no consciente, que tá no inconsciente e no inconsciente, né? Então, muitas experiências que estão no inconsciente trazendo essas angústias, e às vezes você não sabe lidar, né? Então, aí você começa a pensar, por que você tem prazer numa relação sexual, né? Por que você tem prazer na comida? Por que você sente dor? Por que você sente medo, né? Tudo por quê? Porque o cérebro, ele busca procriação e preservar a vida. Então, por isso que numa relação sexual é tão prazerosa. Porque o cérebro está fazendo aquilo que ele foi criado para fazer, que é para procriar e ter prazer, né? Comida e água. Ele está se fortalecendo, né? Por que você sente dor? Por que a gente não gosta de dor? Porque o cérebro entende que isso daí ameaça ele pode morrer, foge da dor, né? O medo, né? O medo é o desconhecido, né? O cérebro não gosta do desconhecido, né? Então, o que é uma incerteza para o cérebro, né? O medo é uma incerteza para o cérebro. E aí, incerteza para o cérebro pode significar morte, né? Então, qual que é a única certeza que nós temos, né? Né, Fábio? Qual que é a única certeza que você tem? É que a gente vai morrer mesmo, né? Ah, e a gente sabe que a gente vai morrer e essa incerteza, ela começa a gerar, assim, gatilhos, né, para o cérebro que ele quer sobreviver, ele quer arranjar formas nesse mundo complexo de eliminar as incertezas. Então, assim, olha que contraditório aqui, ó. O cérebro, ele odeia a incerteza, mas também ele não ama a certeza, ele não gosta. Por quê? O que vocês acham? Alguém pode matar essa charada aqui para mim? Nilva, agora abriu meu microfone, não estava abrindo antes. Por que o cérebro odeia incertezas, mas também ele não ama certezas? Ele gosta de desafios, né? Ele gosta de desafios. E ele não ama certezas, porque certeza para ele é tédio. Ele precisa, então assim, ele não gosta de coisas que ele não dá conta, por isso que ele é medroso. Ele tem medo de morrer, usando. E ele não ama certezas porque ele gosta de desafio, de recompensa. Então, assim, você pode ver que você começa a fazer uma coisa, logo, logo perde a graça. Por quê? Porque ele quer que você aumente o nível. Ele quer que você. Você pode perceber que quando uma coisa fica assim, nossa, já estou cansada de correr 5 quilômetros para mim é tranquilo, nossa, puxa, levantar esse peso é fácil. Ou então, assim, ai, eu vou fazer uma apresentação. Então, assim, quando começa a ficar normal, você que tem que aumentar o nível, porque pode ser que você fale assim, nossa, minha vida está um tédio, nossa, está tão sem graça viver, é porque você está mediano. Então, você não está entendendo como você funciona. Então, aí está na hora de você subir o nível, que é tudo que a gente trabalha aí, né, no Pior Ano, no grupo, né? Aqui eu já falei, né?
que o cérebro e o corpo, né? O cérebro faz parte do corpo, então não é o cérebro que deve governar, o cérebro ele só processa, e aí o que processa é a mente, né? Mente são os processos cognitivos, né? E os processos afetivos. Quando você vai na casa de alguém que tem lá um cachorro, né? Aí às vezes a pessoa fala assim, nossa, ó, fica tranquilo que esse cachorro é manso. Aí você olha assim, né? Será que ele é manso mesmo, né? Enquanto você não se sente o cérebro, por mais que a pessoa falou para você assim, ó, o cachorro é manso, você desconfia. Enquanto o cérebro não chega ali perto, vê o cachorro encostando em você, você não fica tranquilo. Então, o cérebro ele vai buscando o quê? Eliminar as incertezas. Porque eliminando incertezas, ele vai entender que ele está se preservando, né? Outro medo que o cérebro tem, e o medo mais jovem que a gente pode lembrar aqui, quando criança, é o medo do escuro, né? E o medo do escuro, ele é a materialização da incerteza, né? Então, como o cérebro ele quer preservar a vida, ele foge daquilo que ameaça ele, né? Então, eu tenho um estudo de caso aqui, deixa eu ver que horas são aqui, né? Falta 20, né? Então, eu vou comentar aqui que não está no slide, né? Então, você pega aqui o medo, as coisas estão acontecendo, aí você tem medo do que vai acontecer no futuro, né? Então, será que as coisas vão dar certo para mim? Será que o que eu estou planejando vai acontecer? Será que eu vou ganhar? Será que essa profissão é a certa, né? Então, esse medo jovem, né, do escuro, ele materializa a nossa ansiedade hoje, que ela é primitiva. Então, assim, se as coisas não acontecerem como planejado, o medo do escuro é a manifestação adulta do medo do escuro. Então, assim, quando a gente tem medo das coisas que nós vamos nos desafiando aqui já adultos, ele é o mesmo medo que você adquiriu lá, né, quando você estava pequeno, né? Então, se você começa a entender que é só você trazer clareza e que seu cérebro só está te questionando para eliminar as incertezas para ele se sentir seguro, então você vai se desafiando, né? E aí você vai vendo que aquilo ali era um medo que você vai vencendo, você vai passando para a fase seguinte, né? Porque, assim, aqui está muito frio, não sei aí onde vocês estão, né? Mas você pode ver, fica frio, você fica pensando assim, nossa, né? Será que esse frio vai ficar muitos dias, né? Será que vai passar? Será que eu vou sobreviver, né? E aí, o cérebro, ele começa o quê? A dilatar os vasos sanguíneos. Se você tiver com muito frio, os músculos começam a tremer, porque você começa a contrair para gerar calor, ele começa a queimar gordura. Então, olha quanta coisa que o cérebro faz para eliminar a incerteza, para que você preserve a vida, né? E aí, eu tenho um estudo de caso aqui, ó. De repente, você se sente ansioso, né? Esse se sentir ansioso, ele é um processo afetivo. E ele produz ideias na sua cabeça, né? Aí você começa a pensar que coisas podem dar errado. E essas ideias, o que essas ideias são, né, gente? Vocês já conseguem, não sei se vocês conseguiram assimilar, porque é bastante coisa, né? Mas olha só, se você sente ansiedade, o que é ansiedade? É cognitivo ou é afetivo? O que é aí, Carol? É afetivo. É afetivo, né? Por quê? O que a ansiedade é? É medo. Medo do quê? Medo do futuro, né? O medo desconhecido, né? E aí, quando você tem ansiedade, você tem ideias da cabeça.
E aí você começa a pensar que coisas podem dar errado. Esses pensamentos são o quê? Essas ideias. É afetivo ou é cognitivo? É cognitivo, né? Aí se você As ficar... ideias é cognitivo. E se você ficar alimentando essas ideias aí, você vai sentir mais angústia, né? Aí você começa a ter o quê? Um outro sentimento de medo. E esse medo vai produzir mais ansiedade. E com essa ansiedade, a pessoa vai... Com essa ansiedade, a pessoa ela vai lá e abre o armário, né? E ela come meio quilo de chocolate. Alguém já fez isso aí? Quem que come chocolate? De repente vai lá e detona um pacote de bolacha, que eu conheço uma pessoa aí que faz isso, né? Hoje não faz mais, né? Duas pessoas também faz. Duas? É, Quem que tá aí falando? é a Cris. Tá vendo, Cris? Aí, esse comportamento de lá, eu também faço, gente. Tem vezes que eu pego uma barra de chocolate aqui, ela. Esse comportamento, ele produz um sentimento de que depois, né? Eu sento na mesa para comer, às vezes a Carol come comigo, a Carol monta o prato, né, e come uma vez só, né? E eu, às vezes, vou lá e eu coloco de novo, né? Então, depois que você comeu, você sente o quê? Culpa. Culpa, o que que é? Processo afetivo. Aí a pessoa começa a pensar assim, nossa, né, eu não queria ter comido aquele chocolate, né? Podia ter comido só um pedaço. Agora eu vou engordar. Aí ela começa a se culpar. Aí ela começa a ficar alimentando ideias depressivas, né? Eu sou um fracasso. E esse processo, ele é cognitivo, ó. É aqui que você tem que combater, ó, aqui, ó. Ué, eu não sou um fracasso, eu só comi dessa vez, e amanhã eu não vou comer, né? Então, você vai conversando ali com o cérebro, né? Porque se você entrar nos gatilhos do cérebro fisiológico, você vai se destruir. Então, o que você tem que vir requisitar é o quê? É o cognitivo. Você pode ir lá e combater o pensamento. Então, ó, esse processo cognitivo aqui, ó, ele aumenta o sentimento de culpa e devido ao sentimento de culpa, a pessoa se sente desanimada. Ela fica com falta de vontade, ela não tem vontade de fazer as coisas. Aí você começa a produzir o quê? Cortisol no corpo, né? Agora, se você vai ali e fala, não, eu comi dessa vez, amanhã eu não vou comer, eu vou comer menos, eu vou esconder o chocolate dentro de uma gaveta com chave, e a chave eu vou colocar lá numa prateleira dentro do banheiro. Então, às vezes, você está ali na cozinha, você vai pegar o chocolate, mas você tem que ir lá no banheiro, pegar a chave. Olha quantos comportamentos você tem que ter, quanta ação você tem que ter para chegar no chocolate. Então, você pode ir dificultando as coisas para você, porque conforme você vai tendo ações, você vai pensando sobre elas, né? Até ir lá no banheiro pegar a chave, abrir, você pode tomar ali uma outra decisão, né, que é cognitiva. Então, e se ela der vazão aqui, ó, desanimada, falta de vontade de fazer as coisas, novamente esse processo afetivo, aí ela deita no sofá, liga a TV no Netflix, coloca um filme triste para assistir, que é um comportamento, né? Aí essas ações, elas vão retroalimentando o ciclo de autossabotagem. Então, você acorda de manhã, então aí você vai lá e pensa, né? Eu vou treinar ou não? Vou ficar na cama ou não? Então, se você ficar negociando ali com o cérebro, você vai perder. Então, você tem que ter já é o quê? Você já acorda, né? O pensamento, né? Eu vou levantar, eu já vou ter um comportamento, eu vou lá e vou fazer. Porque se você ficar esperando antes de entender essas coisas, eu acordava,
pelo menos isso há uns 6 anos atrás, eu acordava de manhã, eu pegava um monte de livro, colocava numa bolsa, e aí que eu saía de carro, daí eu ia na minha mãe, eu gostava de ficar lá num lugar, numa rede, né? E eu gostava de ler, e eu falava assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Estava cheia de ideias. E quando chegava no final do dia, que eu chegava em casa, eu voltava com todos os livros, eu não tinha nem aberto a bolsa, não tinha pego um livro, nada. Aí eu ficava pensando assim, falei, puxa, aqui, ó, pensar é cognição. Nossa, por que que eu não li o livro? Porque de manhã eu estava com tanta vontade de ler, de fazer, de construir, né? Mas, puxa, aí eu vim aqui no comportamento, né? Mas eu fiz tudo, menos aquilo que eu falei que eu ia fazer. E aí, você vai lá para o sentimento, né? Que vai produzindo na cabeça, né? Puxa, né? Eu não cumpro o que eu falo. Mais uma vez eu falo e não faço. E aí, quando eu comecei a entender que eu não posso deixar o meu cérebro ir me guiando, o pastor, o Éden, a semana passada, falou, né? Do coração enganoso. O Pablo fala muito do coração enganoso. Então, o coração enganoso é isso. Porque o cérebro ele vai buscar, eu até não coloquei nos slides, né? Mas tem 6 coisas que o cérebro vai fazer automático, gente. Vocês vão perceber. É assim, ó, o que o cérebro adora? Comer, dormir, ele gosta de sexo, ele gosta de brincar, e ele gosta de falar mal das pessoas, e ele gosta de ganhar e gastar dinheiro. Essas coisas, você não precisa de força de vontade. Você não precisa de persistência, você não precisa de resiliência. Então, na nossa mente, olhando a nossa psique, nós temos o ego, né, que é o nosso eu, nós temos o nosso instinto, né, que é os prazeres, que são esses que eu acabei de falar. O cérebro sempre vai buscar os prazeres e a preservação da vida e procriar, porque ele não quer deixar de existir. Isso aí é uma coisa que Deus criou a gente, ele colocou na nossa essência, no nosso inconsciente, né? Eu estou estudando isso em psicanálise. Na nossa essência, Deus colocou essas coisas para nos preservar. E o desafio nosso é o quê? É desvendar isso e comandar, ter o autogoverno disso. Por isso que tem as cognições, que é buscar as habilidades. Então, assim, mas eu não levo jeito. Então, assim, o que eu não sei hoje? O que eu não fiz, né? Mas eu não fiz é porque eu não fui atrás. Então, você pode aprender um esporte novo, você pode aprender uma área. Eu sou contadora, eu estou estudando psicanálise. O que tem a ver psicanálise com contabilidade? Não era melhor eu fazer direito? Né? Não é melhor eu fazer comércio exterior, relações internacionais, né? Então, eu entendi que, assim, você tem que criar circuitos neuronais novos, porque se você perceber, eu vou desafiar vocês aqui a fazer um journaling. Eu vou publicar para vocês ali no grupo. Um journaling é um que é um jornal, é um diário. Escreve 7 dias da sua rotina. E você vai perceber que você acorda no mesmo horário, que você escova o dente, pega o processo de tomar banho, gente. Você começa a tomar banho, você lava tudo, tenta tomar banho invertido. Vai fazendo as coisas de forma invertida. Você pode perceber que o seu cérebro ele vai te forçar a fazer no mesmo horário, na mesma sequência. Você pode ver que a gente fala as mesmas conversas. A gente chega numa fila, o tempo está frio, você pode perceber, nossa, está frio, né? Até a gente que é consciente, a gente vai repetindo, né? Acontece com vocês? Acontece com vocês aí? Ó, agora tem 7 minutinhos aí.
Eu queria que vocês fizessem perguntas. Eu passei correndo aqui porque o tempo ele é curto, né? O assunto ele é um assunto extenso, né? Eu queria que ficasse bem claro aqui para vocês que quando vocês olharem para vocês no espelho, né? Vocês imaginarem que vocês têm um corpo, né? Que tem a parte fisiológica que é regida pelo inconsciente, que o 5% consciente é o desafio de vocês aqui, de separar, né? Quando vocês assistirem aí um documentário, que vocês forem ter uma experiência, saber separar o sentir do pensar e do agir. E aí, o que acontece muito é assim, olha, de manhã, a hora que você estiver aí ou animado, ou desanimado, ou triste, né, que são aquelas 3.000 lá, emoções que já foram catalogadas, quando você mudar, né, a postura do seu corpo, né, tá caído, ó, tá ficando encolhido, o corpo tá produzindo cortisol, né, quando você começa a mudar a postura do corpo, a correr, a tomar o banho, né, o banho natural, a se alimentar melhor, você começa a mudar a fisiologia do seu corpo e seu cérebro entende que você está animado, que você está disposto, ele vai levar a sua frequência lá naquela escala que eu te falei, acima de 200, né? Só para vocês entenderem, Buda tinha uma frequência de 400, 500 Hz, né? Os iluminados. Jesus tinha uma frequência de mais de 1.000 Hz, né? Então, o amor está numa frequência de 500 Hz. A iluminação está lá em cima, 700 Hz. Então, quando a gente usa nossas emoções aqui, a gente fala que ama, que a gente gosta, né? Nós estamos numa frequência de tristeza, de desânimo, né? De falta de vontade, de muita frustração. Se a gente buscar a neutralidade ali, a coragem, né? A gente vai elevando os nossos níveis, né? Buscando o conhecimento para se libertar mesmo, né? Então, o comportamento, ele vai mudar o pensamento e ele vai mudar seu sentimento. Então, e se você deixar ser guiado só pelo sentir, e se você estiver numa frequência daquelas escalas de emoções negativas, você vai ter pensamentos ruins sobre você, e aí você não vai combater ele de forma consciente, que é o desafio, usar os 5%, para ter comportamentos diferentes. É isso aí, gente. Ó, Nil, a Lud mandou aqui, ó, uma pergunta aqui, ó. Então, se para eu interromper um comportamento que eu não quero mais, né, para interromper um padrão, o que que eu preciso fazer? Preciso fazer diferente, né? Ela está perguntando assim, o que que eu preciso fazer diferente, né? De forma consciente. É como se você pegasse, Lud, e comandasse o seu cérebro de forma manual. É você 5% consciente lutando com 95%. Então, por isso que a gente, na escala Hawkins lá, trabalha coragem, persistência, resiliência, domínio próprio. Por isso que o autoconhecimento, gente, ele é libertador. Porque o dia que você estiver mal, você vai lá e muda seu comportamento. Não entra naquilo. Eu falo muito assim, às vezes você está lá numa energia de tristeza, eu uso comigo isso, viu? Hoje eu tô triste, né? Eu tô fazendo análise, semana passada eu apanhei demais do meu analista e apanhei também, tô fazendo uns aconselhamentos aqui com espirituais, né? Então apanhei muito, né? Então eu tava mal, sábado eu fui fazer uma caminhada aqui, eu chorei sábado, sozinha ali na beira do rio, sabe? E aí eu tava com uns pensamentos destrutivos, sabe? Pensamento, eu não vou postar, eu vou postar lá e só a Nil consegue, ou então só ela faz. Ela quer ser Mulher Maravilha.
ela precisa sair dessa capa, e aí eu tenho que sair dessa capa, mas eu preciso me achar, porque eu também fui lá e me ancorei num comportamento, né? Por isso que existem os arquétipos, né? Você pega um arquétipo do guerreiro, vai assistir o Super-Homem, Mulher Maravilha. Então, assim, você pode pegar esses arquétipos, né? E pegar, por quê? Porque eles tiveram comportamentos. Quando o príncipe foi salvar a princesa, ele não ficou pensando que ele queria casar com ela. Ele foi lá, ele simplesmente teve um comportamento. Então, o que guiou ele talvez fosse o quê? Ser reconhecido como corajoso, né? Então, ele teve um comportamento. Então, eu responderia assim: muda seu comportamento, que você vai mudar seu pensamento e você vai melhorar suas emoções. Agora, se um dia você estiver triste, aceita a tristeza, né? Porque também ela vem para te ensinar. Então, sábado eu falei assim, então tá, tristeza, passe o dia comigo, mulher. Passe o dia comigo. O que você vai me ensinar hoje? Então, eu parei ali e falei, vou ver o que ela tem para me falar. E aí, onde eu fui checar o que eu estava pensando. Ah, mas isso que eu estou pensando aqui não é verdade, porque aí você começa a combater, né? Você combate, né? Ah, mas eu comi demais, tá? Mas eu comi demais só hoje, amanhã eu posso comer menos amanhã. Ah, mas você falou mal da outra pessoa, mas eu falei mal só hoje, amanhã eu não vou falar mais, eu vou mudar meu comportamento. Então, a Lucelena Galvão, ela fala assim, ó, ela é da Nova Acrópole, né? Então, ela fala assim, ó, pega uma folha e escreve assim, ó, eu sou nobre, eu sou justa, eu sou verdadeira, eu sou persistente, eu sou resiliente, eu sou amiga, eu sou companheira, eu sou amorosa. Escreve tudo sobre você, mesmo que você pensa que você não é. Aí você está escrevendo que você é, aí o cérebro, o pensamento lá. Não, você não é boa, não, porque você trata o fulano desse jeito. Ah, mas eu sou verdadeira. Ah, mas ó, você mentiu ontem. Ó, eu sou leal. Quando o negócio espana, você cai fora. Ah, mas então, olha o seu cérebro, que ele foi programado para isso, ele te combate, mas ele te combate para fortalecer. É para fortalecer os seus valores, né? Se vocês quiserem, eu posso depois aplicar um teste em vocês, eu mando o link, para você descobrir as suas 7 forças de assinatura. Por exemplo, assim, ó, eu descobri que eu tenho uma força das minhas 7, é o amor, justiça, só que assim, as minhas forças, elas estavam no lado negro, né? Você viu falar do lado negro da força? Porque a pessoa que é justa, se ela estiver no lado negro, é justiceira, ela quer fazer justiça na vida do outro. Ah, mas não é assim que faz, não, sabe? Já começa a meter a boca. Agora, a pessoa justa, no lado da força, ela é, ela é leal, ela escuta, ela se coloca no lugar, ela ajuda. Então, assim, pega aquela lista de comportamentos que seu cérebro fala que você não, que você é um impostor. Já viu aquela síndrome do impostor? Alguém chega para você e fala assim: a Carol me elogia muito aqui, né? Nossa, Nil, você é isso, você é aquilo, né? Aí tem hora que eu falo: nossa, será que eu sou tudo isso mesmo? Por quê? Porque o cérebro ele quer te sabotar. Então você começa a falar assim: não, se hoje esse comportamento, essa semana eu adotei uns comportamentos meus, eu falei, não, eu vou me valorizar mais. Então, eu não vou me explicar mais. Então, você começa a falar assim, ó, esse comportamento eu não vou ter mais. Eu respondi aí, é complexo, né? Dá para ficar aqui. Gente, o que eu passei para vocês aqui é estudo de mais de 4, 5 horas de aula, entendeu? É muita coisa. Tem muita coisa aqui que eu nem falei. Tony, não sei se você está vendo aí Que eu tô... o chat aí, mas todo mundo falou que é o teste aí que você falou. eu vou mandar o teste, gente. Esse teste é maravilhoso. Porque, assim, se você pegar as suas 7 forças de assinatura e você vai olhar para elas, aí você vai descobrir se você está do lado negativo ou do lado positivo, né?
E aí, se você pegar aqui, ó, usar esse sentir, pensar e agir, você começa a olhar o coração enganoso, né? Porque o coração enganoso é quando você tem que desistir de uma coisa e o seu cérebro fala, ele não quer desistir daquilo, ele não quer soltar, ele está pegado, né? Então, é muita coisa que a gente falar, porque eu poderia falar aqui do apego, da aversão, da ignorância, né? Eu acho que talvez a gente pode até fatiar esses assuntos nos próximos. Daqui para o final do ano dá para dar muita aula, né, Fábio? De repente a gente pode fatiar assuntos menores, né, e falar só deles, né? Mas eu vou passar para vocês, sim, lá e eu aprendo com vocês. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu ia fazer um comentário aí, Nil, só que você, né, falou um negócio que eu achei bem, bem legal, assim, não tinha parado de pensar nisso. Quando a gente fala de autoconhecimento, falando de autoconhecimento, né? E eu vejo, né, pelo menos eu já tive essa impressão, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, parece que é um negócio muito, né, muito... E não, né, autoconhecimento vai nisso também, né, a gente entender o cérebro, né, você falou do lance das incertezas e de não amar as certezas. Aí você falando, eu falei, pô, faz todo sentido, né, a gente tem medo, né, não quer as coisas diferentes porque tem medo do que é incerto, mas ao mesmo tempo entra nesse assim, ó, quando tá muito, né, tedioso, a gente quer um negócio diferente, né? Inclusive hoje esse negócio de tédio vira um mal assim que a gente não percebe o que a gente, os movimentos que a gente faz, né? Mas esse lance de que você tá aqui, ó, de repente você pega o celular, né? Eu falo porque eu percebi isso em mim, né? Eu comecei a perceber um comportamento, nesses dias a gente teve aí o jejum de celular, né? E aí cara, eu peguei e fui almoçar. Tem uma mania, né, de ficar pegando, às vezes tá comendo ali, pega o celular, e eu coloquei do lado ali, mas eu falei, não vou mexer nisso aqui, hoje eu vou deixar ele aqui quietinho. E essa é impressionante, impressionante como que várias vezes eu fui com a mão no celular, assim, sem perceber mesmo, eu tava ali comendo, daqui a pouco eu fui pegar o celular umas 3 vezes, isso que eu tinha decidido que eu não ia mexer nele, né? Então, é um negócio tão louco, assim, ó, né? E isso aí uma coisa que é viciante mesmo, porque na hora que a gente pega, né, as pessoas não têm mais, não conseguem mais ficar no tédio. Então, às vezes você vai para o banheiro, né? Fala, pô, vou no banheiro aí fazer o número 2, sai correndo para achar onde está o celular, para pegar, para levar, para ficar lá, né, mexendo. A gente não consegue ficar parado. Isso aqui, as pessoas, a gente não percebe, às vezes, né? Que isso aqui é um gatilho, né? Um disparo gigantesco de dopamina na cabeça da gente, né? E a gente fica viciado, né? O vício, quando a gente fala vício em drogas, o vício nunca é na droga, né? O vício é na dopamina que a droga libera. E se a gente não entende isso que você falou, né, do cérebro, pô, isso aqui eu achei muito massa, foi uma coisa que eu notei tão simples, tão simples, mas é tão profundo da gente entender, assim, desse autoconhecimento, né, eu notei que foi, pô, é isso, assim, ó, o cérebro, ele do mesmo, né, eu tinha muito isso na cabeça de que ele odeia as incertezas, mas quando você falou ele não ama certezas, eu acho que vai muito para esse lado, né, e a gente começar a entender como a gente funciona fisiologicamente, faz toda a diferença. Eu falo porque eu comecei a estudar, eu tenho estudado, feito um estudo muito aprofundado aqui de ciclo circadiano, de sono, de alimentação, assim, há muito mesmo. Eu estou estudando uns 4 livros aqui, estou, né, eu estou montando um programa para mim mesmo, assim, eu comecei já tem umas semanas a fazer isso, né? Esse lance você falou de anotar a nossa rotina. Cara, assim, ó, quando eu comecei a anotar minha rotina, eu percebi, assim, ó, que tanto de coisa que eu faço aqui, putz, que eu não durmo o suficiente, que eu como em horário, puta, totalmente aleatório, quanto que isso aí prejudica. Você E precisa aí você ter... começa a perceber essas questões aí, né? Falei, inclusive disso, né? Desse lance, assim, de, tipo, de começar a fazer até um jejum, não só alimentar, mas jejum de dopamina, né? Pô, conseguir largar o celular, de conseguir largar um comportamento. Assim, Agora, é se muito você louco. Só essas consegue... duas frases aqui já... E olha, Fábio, se você faz uma desintoxicação, né, de açúcar, de alimentação, e você persiste, né, porque você tem que persistir lá, porque você não vai ver o resultado rápido, né? Você vai ver o resultado a longo prazo. Por isso que a gente tem que comemorar os micro resultados e ir empilhando eles. Então, assim, você está aí arrumando. Eu vi você, o ano passado, você fez
umas orientações com a Carol sobre alimentação, que você queria ganhar massa muscular, os seus treinos aí estão super pesados, que eu estou vendo, a gente está vendo resultados em você. Eu vejo no meu filho aqui também, ele vai comemorando, ele começa a mexer no peito, assim, né? Vibra o músculo do peito, da costa, né? Então, assim, vai fazendo, cuidando da parte fisiológica do corpo, aí depois você vai percebendo que o seu corpo, ele é viciado na química. Eu até não coloquei aqui, eu vou melhorar bastante, eu também estou trabalhando na minha mentoria e eu quero trazer vários assuntos, né? Tem muita coisa para eu melhorar. Então, assim, eu vou até pôr lá no grupo de novo. Conforme você vai tendo aquelas 3.000 emoções, o seu corpo vai produzindo cortisol, dopamina, serotonina, endorfina. E aí, às vezes, você está ali deprimido. Ó, se você passar uma ansiedade, um medo, não importa que é uma entrevista, não importa que é no trânsito, um quase acidente, o seu corpo libera cortisol. E esse cortisol, gente, demora 15 dias para sair do corpo. Você tem ideia que para você se livrar da tristeza, da angústia, demora 15 dias para o corpo eliminar. Agora, se você sair de manhã, correr, só que você tem que correr como se tivesse um leão na sua bunda. Põe um leão atrás de você e sai correndo. Por quê? Você precisa correr para gerar um ritmo de corrida que o seu cérebro pensa que você está fugindo de um animal, porque ele tem o quê? Ele tem... ele funciona de uma forma reptiliana, né? Do instinto, né? Então, quando você corre, que você está fugindo, ele tira o cortisol e injeta na sua corrente sanguínea endorfina do esporte, adrenalina boa, entendeu? Então, se você mecanicamente for lá e correr, andar, suar, transpirar, já trocou o cortisol, jogou ali já, né? Endorfina, né? E aí, no outro dia, você vai sentir o quê? Ao invés de sentir tristeza, gente, vocês vão sentir coragem, ânimo, boa vontade. Por quê? Porque já vem dopamina. O dia que alguém falar para você, ou o dia que alguém te oferecer um chocolate para quem é maluco e a pessoa falar assim, eu não quero chocolate, gente, essa pessoa não tem dopamina no corpo. O dia que alguém falar assim, ó, vamos no cinema, se você adora cinema, você falar assim, não quero ir no cinema, você não tem dopamina no corpo. E sem dopamina, não tem como você realizar nada na vida. O tédio, que são as certezas que o cérebro não ama, é falta de dopamina, gente. Então, não precisa tomar remédio, vai correr, vai respirar ar puro, sabe? É isso aí, vai dormir bem, vai comer bem. Já falei demais aqui, né, Fábio? Viu, Nil? Ia só falar para o pessoal precisa sair aqui, falar para a gente já abrir a câmera aqui para fazer o print já, Bora. todo mundo aqui. Se o pessoal quiser fazer mais uma pergunta, então bora lá fazer o nosso print aí, ó, vamos abrir a câmera, botar a carinha inchada aí. Esse ano já tá no carro lá, ó, tá na rua. Tô vendo aqui a Aí, bora, gente. Dani, a Leciane, Vini que tá no corre. escuro Ô, aí, Vini. Leciane, você me inspira muito, mulher. Vou correr os 30 também, filha. Não é fácil não, viu? Eu vou ir correr com você, tá? Bem Tá mesmo. inspirando, hein? Continua que eu tô gostando. Eu já tô até já querendo correr mais. Aí sim. Vini. Só consegue abrir também Elisângela, Lud, Ana Carolina, Catiane, Eliezer. Bora lá pra gente fazer o nosso print aí. Vamos lá, vamos abrir, vamos abrir. Ó, vou fazer aqui, hein, gente. Aí, Catiane, consegue abrir aí também? Lud, Ana Carolina, se todo mundo abrir, vai ficar massa essa foto aqui. Ah, tá bom. Beleza, a Lud tá com pouca bateria. Eliezer conseguir abrir também. Olha lá, ó, sorrisão aí, todo mundo. Fazer nosso print aqui. Deixa eu parar esse. Aí, ó. Sorriso. Aí, gente, foi.
Galera que está em peso. Estou tão feliz com esse grupo aqui, gente. A gente está, cada dia que passa, estou ali acompanhando. Eu sei que tem muita gente que me dá feedback no particular, que não quer aparecer ali, mas está tendo transformações aí. Tem fazendo atividade física. A Sunamita, estou tão animada com a Sunamita também aí. Isso aí. Pô, Nil, que aula massa, viu? Gostei bastante aí, me deu vários insights aqui né, trouxe coisas tão simples assim, né, como essa que eu falei aí, que despertaram um negócio aqui, né? Pô, você já tinha já tinha visto um trecho dessa tua aula aí, né? De gatilhos, de autossabotagem, né? Você sempre fala disso, mas hoje me despertou outras coisas aqui, ó. Pô, que massa. Legal. Obrigado aí pela tua aula aí. Obrigada mesmo. Quem que Isso vai aí, fazer gente. o boot aí? Quem vai fazer o boot? Você faz, Fábio? Hoje é tu, né, Nil? Hoje é tu, né? Hoje é tu, né? Faz pra gente aí, pô. Eu Fazer esse faço? boot aí. Com certeza. Então, vamos lá. Respira 3 vezes profundamente. Aqui rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Obrigado pelo seu amor. O amor é infinito. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua misericórdia, que ela se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela consciência, né? De saber que nós temos um corpo, né? Um corpo que possui uma alma, que possui um espírito, né? E que esse espírito pode se conectar com o seu. Obrigado porque o seu espírito conectado ao meu espírito, conectado com a minha alma. Podemos dizer aqui na nossa aula que a nossa alma é a nossa mente, né? Mente, né? É o processo, né? Afetivo, cognitivo. A nossa alma pode governar o nosso corpo, né? O nosso corpo é um escravo, né? Ele desfruta, né? E nos serve. Que a gente possa ter sabedoria de poder passear por dentro do nosso corpo, né? Que a gente se torne uma partícula sábia dentro de nós, que ela possa, centelhinha divina, né? Que o Senhor nos deu, cheio de essência, passeie pela mente, pelo cérebro, pelo coração, pelo intestino, que são os nossos 3 cérebros, e que ele seja um soldadinho do bem aí dentro, que ele vá monitorando nosso pensamento, nosso sentir, nosso agir, e que de uma forma consciente, né? O senhor tem os seus motivos por ter colocado 95% de forma inconsciente, nós não sabemos, mas é a nossa essência, né? Está dentro da nossa psique. Então, nos dê sabedoria conectada com o seu espírito para desvendar de forma racional, para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes, os nossos valores e que a gente possa, de forma sábia, ter comportamentos que transformem a nossa vida, que nos leve para patamares mais audaciosos, que a gente busque atitudes não ligadas à emoção, que a gente solte todas essas emoções, que a gente mergulhe e arranque, né? Se autolapidar é tirar a culpa, tirar a cobrança. O Senhor não veio para nos culpar, mas veio para nos salvar. E hoje, no dia de hoje, nós vamos mentalizar, ter comportamentos conscientes, né? Escrever numa folha tudo aquilo que nós somos. E quando vier a síndrome do impostor, você questione e diga não. Isso foi lá atrás, mas agora é diferente. Agora vai ser desse jeito. E mesmo se você errar, você fala, eu errei só dessa vez. Daqui para frente, eu vou fazer de novo
dessa forma. Então, você coloque lá. E se vier alguma coisa que não te pertence, uma procrastinação, um egoísmo, uma tristeza, um mau comportamento, você fala assim, da onde que caiu isso daqui? Isso aqui não me pertence. E para fora, fala assim, nossa, deve ser de alguém, mas isso não é meu. Você não aceita esse presente. Joga para fora, sabe? Esse mau comportamento, né? É isso aí. No dia de hoje, vamos construir um dia cheio de comportamentos conscientes positivos. Já é. Já é. Vamos aquecer o cérebro aí, gente, ó. Bota o leão atrás da bunda dos seis aí, ó, e vamos para a vida. Beijo. Valeu, gente. Excelente Valeu, dia. gente. Valeu, Beijos. Nil. Obrigada, Ótima Nil. Bom aula. dia, gente. Essa Tchau. ideia do leão aí foi muito massa, viu, Nil? Gostei É, muito. né? Bota o leão na bunda e sai correndo. Vai realizar, gente. Não dá para só com o leão na bunda, não. Beijo. Beijo, Valeu, tchau. gente. Beijos. Tchau.